atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz, número 16 de 2022. Eu, João Moreço, André Reis, Edgar Tão e Gilberto Silva na parte técnica. Agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema O Significado da Paz, extraído do site Momento Espírita da Federação Espírita do Estado do Paraná. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro segundo de O Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou dos espíritos, no capítulo 4, da pluralidade das existências, no item 4, transmigração progressiva, perguntas da 189 a 191. No quadro Momento Evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição de número 33, intitulada Erguer e Ajudar. No quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, e psicografia de Divaldo Pereira Franco. Nós estamos no capítulo de número 6, Ciências Tecnológicas, Física Nuclear, Automação e Informática à Luz do Espiritismo, no item Tecnologia. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. Nosso editorial de hoje, extraído do site Momento Espírita, da Federação Espírita do Estado do Paraná, tem como título O Significado da Paz. Em
determinada passagem do Evangelho, Jesus afirma: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não vô-la dou como o mundo a dá. Evidencia-se que a paz do Cristo é muito diferente da paz do mundo. Para entender o significado da paz do Cristo, torna-se necessário refletir sobre o que habitualmente se concebe por paz. Os dicionários fornecem inúmeros significados para esse vocábulo. Por exemplo, identificam-no com ausência de guerra, descanso e silêncio. Ocorre que o descanso e o silêncio, por si sós, não significam necessariamente algo bom. Em uma penitenciária, no meio da noite, pode haver descanso e silêncio absolutos. Mas é difícil sustentar que as criaturas que lá se encontram sejam pacificadas. Em um charco, as águas são paradas e há silêncio nele e em torno dele. Contudo, não se pode ignorar a podridão que ali jaz oculta. Também é possível que algumas pessoas sejam conservadas, imobilizadas e em silêncio por medo. Determinada casa pode ser silenciosa e ordeira pelo pavor que o chefe da família inspira. Entretanto, a submissão criada pela violência nada tem de desejável. No âmbito internacional, ao término de uma guerra, frequentemente são impostas duras condições aos países derrotados. Ocorre que uma paz que esmaga os vencidos contém em si o germen de futuras violências. Também, não raro, percebemos coisas erradas acontecendo em prejuízo dos outros e podemos preferir silenciar a título de preservar nossa paz. Assim, a paz, na concepção mundana, muitas vezes envolve opressão, preguiça e conivência. Não causa espanto que a paz do Cristo seja diferente da paz do mundo. Pode-se afirmar que a paz do Cristo constitui decorrência lógica da vivência de seus ensinamentos. Afinal, o Mestre afirmou que não basta dizer Senhor, Senhor para entrar no reino dos céus. É necessário, efetivamente, realizar a vontade do Pai Celestial. Essa vontade encontra-se explícita nas palavras e nos exemplos de Jesus. O céu a que se refere o Cristo não é um local determinado no espaço. Trata-se de um estado de consciência em harmonia com as leis divinas. A paz do Cristo não se identifica com a imobilidade. É um sublime estado de consciência, feito de serenidade e harmonia. É um profundo silêncio interior que não depende das ocorrências do mundo. Essa paz somente pode ser desfrutada por quem ama o progresso e trabalha efetivamente no bem. Ela é muito trabalhosa e operante. Reflete o estado de quem pode observar com tranquilidade os próprios atos. Só se sente assim quem cumpre seu dever. Não é um presente, mas uma conquista. O seu gozo pressupõe esforço em burilar o próprio caráter, em crescer em entendimento e compreensão. Apenas se pacifica quem procura desenvolver seus talentos pelo estudo e o trabalho constantes e utiliza suas habilidades na criação de um mundo melhor. A paz do Cristo está à disposição de todos. Porém, somente a desfruta quem pratica a lei de justiça, amor e caridade, estabelecida por Deus para a harmonia da criação. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita, valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma,
de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Programa Verdade e Luz, nós vamos agora ao quadro Estudo de O Livro dos Espíritos. Estamos hoje estudando o livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos, no capítulo 4, da pluralidade das existências. No item 4, transmigração progressiva. Vamos à pergunta 189. Desde o princípio da sua formação, o espírito goza da plenitude de suas faculdades, André? O Espírito Verdade responde: não, porque o espírito, como homem, tem também a sua infância. Em sua origem, os espíritos não têm mais do que uma existência instintiva, possuindo apenas a consciência de si mesmos e de seus atos. Só pouco a pouco a inteligência se desenvolve. Bem, plenitude é aquilo que está completo, né, no seu máximo grau. Então não, desde o princípio da nossa formação, nós não gozamos dessa plenitude, nós não estamos completos, né? E nem agora, a meu ver, porque lembremos lá na pergunta 100 da escala, né, espírita, que nós estamos em degraus de uma escala evolutiva que não tem fim, né? Então, nós temos, no meu entender, vários, né, degraus nessa evolução. Nós temos várias plenitudes, vamos dizer assim. Então, a plenitude do espírito imperfeito ainda nós não alcançamos, pois estamos no mundo de espíritos imperfeitos, no mundo que chamamos de provas e expiações, estamos em transição, que nós não temos a mínima ideia de quanto demora essa transição, para um planeta de regeneração. Estaremos nele? Não sabemos. Não sabemos se vamos ter habilitação suficiente para estar neste novo mundo. Se vamos nos desenvolver suficientemente para podermos, né, ter uma morada nesta nova etapa evolutiva do planeta Terra. Então, nós temos, na minha concepção, vários estágios de plenitude. Por exemplo, um espírito puro, né? Eu terei um degrau ali dentro da minha capacidade. Mas como nós lembramos que o espírito puro só tem uma classe. Ou seja, eu estarei no mesmo nível de Jesus? Eu entendo que não. Porque Jesus já era Jesus há 4,5 bilhões de anos quando criou o nosso planeta. E aí, ele continuou o seu desenvolvimento. Um dia eu chegarei a espírito puro. Quando? Sei lá, daqui uns bilhões de anos, não tenho a mínima noção, né? Mas eu estarei na plenitude que eu conquistei dentro da minha capacidade, que pode ser o nível 1, o nível 1A, 1ABD, e etc e tal, né? Então, eu acho que, como diz lá no capítulo, se eu não me engano, 17, né, sede perfeitos, do Evangelho, sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Então, essa relação de perfeição, de plenitude em relação ao Pai, nós nunca seremos pleno. Seremos pleno dentro da nossa possibilidade, dentro da nossa capacidade de ser, que é relativa ao Pai Criador, né? E interessante, uma outra passagem, só para a gente entender a progressão, né, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8, né, o Espírito Lázaro, embora seja um tratamento da lei de amor, ele vai dizer uma frase muito interessante para nós aqui, que é assim: no seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor
é o requinte do sentimento, ou seja, o amor é o grau mais alto, né? É o maior aperfeiçoamento, né, do sentimento. Então, há uma progressão em tudo, e essa progressão é infinita, se nós pensarmos a relatividade a Deus, o Criador. Então, vamos crescer, vamos desenvolver para sempre. Agora, nós estaremos num futuro, né, como espíritos puros, gozando de uma certa inteligência, de uma certa moral, que nós não vamos ter que provar, né, nem espiar, nem nada. Vamos simplesmente compreender e, com o Pai, sermos um, né? Sermos mais um na seara do Pai, no entendimento de toda a complexidade da criação. André, e nós temos que aproveitar sempre e acreditar que nós estamos aqui e a Terra, a vida é uma escola, né? E Sim. que os nossos amigos espirituais são os nossos professores e nós somos os alunos. Sim, Só que, e nós não estamos... ainda... Oi? E nós não estamos fazendo nenhum PhD. Estamos no primário dessa escola. Sim, sim. E ainda existem pessoas que não se conscientizam que aqui é uma escola. Você entendeu? E o que adianta? E não estão assim, muito ansiosos por esse aprendizado. E temos também que agradecer muito a doutrina espírita, né, André, o Edgar, porque ela chegou até nós como essa força poderosa a nos indicar a estrada luminosa para onde nós devemos seguir para que nós possamos aprender e evoluir, né? Nós podemos tratar o planeta Terra como várias situações, né? Podemos tratar como hospital, como prisão, depende de cada um, da visão de cada um. E aí essa visão vai depender justamente do seu estágio evolutivo, do desenvolvimento do senso moral. Cada um vai ter uma forma, uma ótica, né, com seus próprios olhos de enxergar todo esse processo evolutivo que Deus criou para a gente trilhar. Pergunta 190. Como é o estado da alma em sua primeira encarnação, Edgar? Aqui, João, amigos e amigas, nós temos a seguinte resposta dos espíritos reveladores. O estado da infância na vida corpórea. Sua inteligência apenas desabrocha, ela ensaia para a vida. Naturalmente, essa afirmação dos espíritos da codificação deixa bastante evidenciado que a alma criada, a alma criada não, mas o espírito criado, e aqui eu quero entender espírito com os amigos e as amigas já depois do processo de individualização, depois dessa fase, vamos dizer de aperfeiçoamento do princípio inteligente. É o espírito já individualizado. Ora, Kardec vai juntamente com os espíritos reveladores, traçar um panorama de evolução e desenvolvimento desse espírito, né? E, evidentemente, aqui fica muito claro que os espíritos também, em sua trajetória de desenvolvimento, apresentam de maneira comparada, e na questão comentada por Kardec 191, que daqui a pouco vai ser estudada, ele deixa isso ainda muito claro, mas comparando aqui a infância corpórea e também a infância espiritual. Portanto, as primeiras encarnações, as primeiras reencarnações dos espíritos são absolutamente compatíveis às primeiras experienciações que essas almas, lembrando que a alma, segundo a definição espírita, é um espírito encarnado, que essas almas vão viver, vão experimentar. Portanto, não se deve esperar das reencarnações primárias espíritos em domínio de recursos, de talentos, de conquistas, de valores
que ele naturalmente não teve tempo hábil de desenvolver em função da sua imaturidade espiritual. Lembremos, amigos e amigas, que quando Allan Kardec desenvolve o capítulo número 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, ali, quando ele vai trazer orientações e considerações em torno das diferentes categorias de mundos habitados, ele vai definir uma delas, que é a primeira, que ele vai chamar de mundos primitivos. Então vejamos que há, nessa proposta de classificação na hierarquia do mundo, dos mundos, nas categorias dos mundos, também a existência de mundos primitivos. E lá na definição kardeciana, ele vai dizer, nos mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, a vida é toda material. Ela se limita à luta pela subsistência. O senso moral é quase nulo e, por isso mesmo, as paixões reinam soberanas. Então vejamos que, da mesma forma que há espíritos primitivos e encarnações igualmente primitivas, há também mundos compatíveis a essa primitividade existente. Portanto, essa compatibilidade de espíritos e de mundos são absolutamente necessárias para que os espíritos se desenvolvam e, da mesma forma, contribuam para o próprio desenvolvimento destes mundos que, de alguma sorte, também progridem. A própria Terra já foi um mundo primitivo que recebeu encarnações de espíritos igualmente primitivos, portanto. Então, vejamos que há um laço muito apropriadamente adequado a essas experiências iniciais que o espírito, portanto, vai viver por força da sua própria necessidade evolutiva, para que ele então cresça, para que ele progrida, para que ele se desenvolva, até que comece efetivamente a desenvolver determinados valores, determinadas maneiras de conscientizar-se ante as próprias escolhas, que então, mais uma vez, o seu próprio livre-arbítrio lhe fornecerá elementos adequados para que estas escolhas sejam por ele apreciadas e geradoras de consequências, eu diria, dinamizando dessa forma, então, o próprio roteiro de crescimento, aperfeiçoamento espiritual que todos nós continuamos a vivenciar, a experimentar na nossa trajetória evolutiva. João Boreço, André Reis, amigos e amigas. Obrigado. Voltaremos com o programa Verdade e Luz dentro de alguns instantes, após um breve intervalo. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar
espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Voltamos com o nosso programa Verdade e Luz, pela sua web rádio Verdade e Luz e pelo YouTube. Nós estamos no quadro Estudo de O Livro dos Espíritos. Hoje nós estamos no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Capítulo 4, da pluralidade das existências. No item 4, transmigração progressiva. E agora nós estamos na pergunta 191. As almas dos nossos selvagens estão no estado de infância, André? Espírito Verdade responde: infância relativa, pois são almas já desenvolvidas, dotadas de paixões. Bem, há todo um estudo sobre o instinto também, lá na Gênese, capítulo 3º. Eu vou pegar um resuminho aqui do item 18, que traz assim: as paixões têm caráter individual, variando de intensidade, de natureza, de pessoa para pessoa, de acordo com seu grau de evolução. Os instintos possuem efeitos gerais e uniformes. Aos instintos teremos como contraponto a inteligência. As paixões, o desenvolvimento do senso moral, né? Então, infância relativa, por que dos índios? Porque eles constroem as suas moradias, eles já buscam a construção dos utensílios próprios, eles pescam, eles caçam, né? Então desenvolvem as suas armas, todos os seus instrumentos. Então, há um desenvolvimento da inteligência aí, né? Há uma individualização de conhecimento e há uma transmissão desse conhecimento. Então, não estão mais no primitivismo. Então, já têm a sua própria linguagem, se comunicam, né? Então, tudo isso demonstra que tem um determinado desenvolvimento, né? E dotados de paixão por causa disso, né? Disso que a gente acabou de ler, que a paixão tem um caráter individual. Eu gosto do azul, o outro gosta do preto, o outro gosta de correr, o outro gosta de nadar. Então, nós nos apaixonamos de uma forma diferente, de acordo com aquilo que eu entendo, né? O que eu devo gostar, que eu devo querer, né? A paixão se desenvolve de formas diferentes em cada um de nós, né? De acordo com o que nós entendemos de mundo, né? De onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, ou seja, quem somos nós. Então, dependendo dessa identidade que nós temos, desse desenvolvimento, nós vamos ter uma paixão mais equilibrada ou mais desequilibrada. Pois quando ela toma a frente, quando ela dirige as nossas ações, os nossos pensamentos, se torna uma vida desequilibrada. Porque nós precisamos nos pautar pela razão. A emoção vai aflorar? Claro que sim, é óbvio que sim. Nós vamos nos apaixonar por alguma coisa? Sim, mas a paixão geralmente é um aspecto mais doentio, não é uma sublimação do sentimento, né? A sublimação do sentimento é o amor, né? A paixão já exacerbada é uma doença, né? Então, muitas vezes, de uma forma platônica, se ama um objeto, alguém, alguma coisa. Quantos não desencarnam temendo para quem vai deixar a herança? Quer dizer, estão apaixonados, estão apegados, arraigados individualmente a uma situação, né? Então, nesse caso, os índios, né, os nossos selvagens, como diz aqui, hoje nós não tratamos mais dessa forma, embora há 160 anos se entendia dessa forma, não.
São seres como nós, atuando através de programas específicos, planejamentos específicos, tanto individual como coletivamente, para aquele grupo, né, do processo evolutivo. Né? Se estão mais ou menos atrasados aqui entre aspas, né, do que nós, é uma situação relativa, que vai se desenvolver cada um de acordo com a sua vontade. Cada um vai através do seu passo. Agora há pouco, né, João, você falou, tem gente que não quer, não gosta, não quer saber da espiritualidade, de desenvolvimento. Está usando a sua paixão, está ficando parado nesse processo. Está apaixonado pelas questões materiais. Um dia ele vai despertar, um dia vai cair em si que a nossa vida verdadeira é a espiritual. Claro, nós devemos dar conta de todo o processo evolutivo aqui como encarnados, das necessidades fisiológicas, físicas, sociais, né, sociocomportamentais. Mas a nossa verdadeira vida é espiritual. Nós estamos aqui numa luta, né, para melhorar a nós mesmos. O nosso parâmetro não é o outro, somos nós. Né? Porque quando eu me comparo ao outro, eu quero denegrir o outro, eu quero rebaixar o outro. Não, eu tenho que me comparar comigo mesmo. O que eu posso ser melhor? Quando Jesus afirma, se eu não me engano, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 46, os publicanos não fazem o mesmo? Ou seja, amar aqueles que nos amam? E a questão de Jesus é essa, o que nós estamos fazendo de diferente? Por quê? Aquele que agride, ama aquele que o ama. Aquele que quer o mal de alguém, ama aquele que o ama. E nós? O que fazemos de diferente? Então, essa questão, né, da infância, nós estamos numa infância relativa ao espírito puro. Nós estamos engatinhando, né? André Luiz chama de nós criancinhas espirituais. Né? Então, essa relatividade é justamente essa palavra. Relativa a quê? Né? Então, ela vai continuar relativa por um bom tempo, por um bom momento, mas já não somos espíritos primitivos, saídos da mão do Criador. Né? Já temos condições de entender o que é certo e o que é errado e praticá-lo. E aí, então, vem a maior dificuldade. Nós somos responsabilizados pelas nossas ações. Verdade, André. E rapidamente, André, você está falando aí realmente é uma verdade, porque às vezes a gente vê que os selvagens, tem muitos deles que se demonstram inteligentes, e eles se destacam lá no meio deles sem que eles tenham qualquer instrução. Nós podemos, às vezes, depender disso, e podem ser espíritos evoluídos intelectualmente, mas que reencarnaram naquele meio selvagem para aprender a simplicidade, a humildade, para abrir os olhos para muitas coisas, e para aprender tantas coisas ainda, pois que talvez eles estivessem cegos pela vaidade e pelo orgulho, né? Então eles reencarnam para aprender muita coisa. Nós sabemos que as duas asas negras, né, da nossa vida é o orgulho e o egoísmo. E aí nós precisamos muitas vezes de muitas encarnações para quebrar, para desbastar essa casca grossa que nós criamos e não queremos sair. É a estrutura do homem velho para o homem novo, né? Ele não vai se fazer da noite para o dia, mas muitos de nós não querem nem desenvolvê-lo, né? Não querem nem sair do homem velho. Estamos tão acostumados com aquela situação e nós achamos que aquilo está bom daquele jeito que vamos repetindo várias encarnações as mesmas situações. E aí perdemos essa oportunidade. E nesse sentido que você falou, João, nós temos sempre duas situações na questão de progresso. Ou nós vamos a uma situação à frente para desenvolver a nós mesmos, ou podemos ir a uma situação atrás para ajudarmos a desenvolver outrem, né? Então, cada um dá aquilo que tem de si. É esse o ponto. Se eu tenho muita inteligência e pouca moral, talvez eu tenha que, entre aspas, regredir socialmente,
para desenvolver moralmente, auxiliando aqueles que não têm, né, um caminho para acelerar o seu desenvolvimento. Então, Deus, dentro da sua perfeição e a perfeição das suas leis, está tudo muito bem encadeado. Nós temos um complemento da pergunta anterior, que é a pergunta 191. As paixões, então, indicam desenvolvimento, Edgar? Aqui os espíritos da revelação vão dizer: desenvolvimento sim, mas não perfeição. São um sinal de atividade de consciência própria, enquanto na alma primitiva a inteligência e a vida estão ainda em estado de germes. E Kardec, a essa questão, ele vai fazer o seguinte comentário, aliás, muito oportuno. Ele vai dizer: a vida dos espíritos no seu conjunto segue as mesmas fases da vida corpórea. Passa gradativamente do estado de embrião ao de infância para chegar, por uma sucessão de períodos, ao estado de adulto, que é o da perfeição. Com a diferença de que nesta não existe o declínio nem a decrepitude da vida corpórea. Que a sua vida, que teve um começo, não terá fim. Que lhe é necessário, do nosso ponto de vista, um tempo imenso para passar da infância espírita a um desenvolvimento completo. E o seu progresso realizar-se não sobre uma esfera apenas, mas através de diversos mundos. A vida do espírito, conclui Kardec aqui, constitui-se assim de uma série de existências corporais, sendo cada qual uma oportunidade de progresso, como cada existência corporal se compõe de uma série de dias, nos quais o homem adquire maior experiência e instrução. Mas, da mesma maneira que na vida humana há dias infrutíferos, na do espírito há existências corpóreas sem proveito, porque ele não soube conduzi-las. Meu comentário vai ser muito breve, apenas para trazer aqui uma interessante e reflexiva afirmação de Leon Denis, onde no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele vai afirmar: na planta, a inteligência dormita, no animal, sonha, só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Ora, naturalmente, esse pensamento filosófico de Leon Denis traz a questão relacionada à evolução, ao desenvolvimento do espírito, portanto, e por conseguinte, claro, das próprias criaturas, e é indispensável que compreendamos isso para que também possamos entender o problema do progresso espiritual. Lembrando, tal qual afirma o benfeitor espiritual Emmanuel, no livro Roteiro, no capítulo Na Senda Evolutiva, ele vai dizer que a evolução é fruto dos séculos infinitos. É isso, João, é isso, André Reis. Eu não vou me alongar, até porque, por uma questão do tempo, evidentemente, mas eu penso que estas considerações trazidas nos comentários de Kardec são muito apropriadas para que nós entendamos o natural desenvolvimento sempre progressivo do espírito. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. No programa Verdade e Luz, estamos agora no quadro Momento Evangélico, e nós utilizamos o livro Fonte Viva, que é de Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Nós estamos hoje na lição 33, Erguer
e ajudar. Todas as lições desse livro, elas vêm precedidas de uma citação. Essa está em Atos, capítulo 9, versículo 41, e diz assim: E ele, dando-lhe a mão, a levantou. Emmanuel então começa as suas reflexões afirmando: muito significativa a lição dos Atos, quando Pedro restaura a irmã Dorcas para a vida. Não se contenta o apóstolo em pronunciar palavras lindas aos seus ouvidos, renovando-lhe as forças gerais. Dá-lhe as mãos para que se levante. O ensinamento, portanto, é dos mais simbólicos. Observamos muitos companheiros a se reerguerem para o conhecimento, para a alegria e para a virtude, banhados pela divina claridade do Mestre, e que podem levantar milhares de criaturas para a esfera superior. Para isso, porém, não bastará a predicação pura e simples. O sermão é realmente um apelo sublime do qual não prescindiu o próprio Cristo, mas não podemos esquecer que o celeste amigo se doutrinou no monte, igualmente no monte multiplicou os pães para o povo esfaimado, restabelecendo-lhe o ânimo. Nós, os que nos achávamos mortos na ignorância, e que hoje, por acréscimo da misericórdia infinita, já podemos desfrutar algumas bênçãos de luz. Precisamos estender o serviço de socorro aos demais. Não nos desincumbiremos, porém, da tarefa salvacionista, simplesmente pronunciando alguns discursos admiráveis. É imprescindível usar nossas mãos nas obras do bem. Esforço dos braços significa atividade pessoal. Sem o empenho de nossas energias na construção do reino espiritual com o Cristo, na Terra, debalde alinharemos observações excelentes em torno das preciosidades da Boa Nova ou das necessidades da redenção humana. Encontrando nosso irmão caído na estrada, façamos o possível por despertá-lo com os recursos do verbo transformador, mas não olvidemos que, para trazê-lo de novo à vida construtiva, será indispensável, segundo a inesquecível lição de Pedro, estender-lhe fraternalmente as nossas mãos. Bom, essa lição ela é maravilhosa, né? Ela nos dá exemplo maravilhoso e nós temos que nos conscientizar que nós estamos num planeta de provas e expiações. E o Cristo nos ensinou que deveríamos ajudar uns aos outros. Ou seja, praticar a caridade. Porque cada um de nós temos que passar por situações que podem nos fazer refletir ao estar em situações opostas. Às vezes nós estamos naquele grupo dos que estão são, e às vezes nós estamos naquele grupo dos que estão doentes. Então, como Pedro fez e como Emmanuel nos adverte, não só falemos, vamos nos dar as mãos para o progresso geral. Então, né, André? Então é importante nos conscientizarmos que todos precisamos de ajuda. Todos precisamos dessa mão para nos ajudar, né? Não tenha dúvida, senão fica muito difícil, né? Então, por isso nós fomos criados para viver em sociedade, para aprendermos uns com os outros, com a dificuldade do outro, aprender a superá-la, né? E não simplesmente para rir ou debochar ou achar bem feito, né? Azar do outro. Não, não é isso. Nós precisamos aprender. E dentro daquilo que nos couber, auxiliar a todos, né, que pudermos. Se não podemos fisicamente, economicamente, mas podemos moralmente, através do bom pensamento, das boas reflexões, das orações em favor de quem quer que seja, né, nós podemos fazer parte da solução e não ficarmos omissos diante do problema alheio, né? Cabe uma escolha íntima e pessoal de cada um de nós.
Edgar, algum comentário? Ô, João Boreço, André Reis, eu só quero registrar aqui também que quando nós pensamos em Jesus, nós pensamos numa permanente ação no bem, né? Quer dizer, a figura de Jesus, ela antes de tudo é uma figura ativa, permanentemente ativa. Portanto, essa coerência entre a força discursiva de Jesus e suas ações imperam em todo o Evangelho, em todas as realizações e, evidentemente, em todos os exemplos e lições que ele nos deixa. É por isso mesmo que nós não podemos ignorar a necessidade da realização na pauta dos nossos aprendizados evangélicos. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Nós estamos no programa Verdade e Luz, número 16 de 2022. E agora nós estamos no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo. Utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, que foi psicografado por Divaldo Franco, que fez perguntas a Viana de Carvalho. E hoje nós estamos no capítulo 6, Ciências Tecnológicas, Física Nuclear, Automação e Informação à Luz do Espiritismo, no item Tecnologia. E Divaldo Franco pergunta: considerando que a ciência adota a metodologia da pesquisa associada à experimentação e que os fenômenos transcendentes dependem de outras inteligências que não as nossas, haverá algum meio de conquistar a adesão ao trabalho científico segundo a nossa metodologia, por parte daquelas outras inteligências? Viana de Carvalho responde: essa adesão tem ocorrido com frequência, particularmente quando os objetivos da investigação fazem-se caracterizar pela nobreza de propósitos, pelo respeito a essas inteligências, que são os espíritos, tendo início um intercâmbio cooperativo, cujos resultados são sempre positivos. Foi o que ocorreu durante as investigações realizadas por Allan Kardec, assim como por inumeráveis cientistas do passado e do presente, que souberam conduzir-se ética e moralmente, granjeando a simpatia dos seus inspiradores da espiritualidade. Os espíritos, naturalmente, não se submetem aos caprichos e exigências descabidas de alguns estudiosos e pesquisadores, porque não têm pressa compulsória para confirmar a imortalidade da alma, desde que sabem ser a morte inevitável para quem se encontra no corpo, e cada qual, no momento próprio, constatará a sua irrefragável, ou seja, a sua incontestável legitimidade. Bom, eu entendi nessa resposta que todos nós sabemos que quando ocorre alguma descoberta, alguma invenção, em qualquer área, seja ela científica, tecnológica, médica, sempre vai existir a figura daquele que descobre, daquele inventor. Mas também nós temos absoluta certeza que ali do lado
estão amigos espirituais para instruir. E nós sabemos que também nesse caso, semelhante atrai semelhante. Mas como Viana de Carvalho disse, né, e sempre nos fala, tudo acontecerá no tempo certo, né, Edgar? Sem dúvida alguma, João. É interessante observar que há distinções muito claras entre a metodologia científica tradicional e aquela adotada por Allan Kardec, que não deixa de ser também o desenvolvimento de um método investigativo, de um método de observação e experimentação. O fato é que os objetos de estudo são diametralmente opostos. Quando Kardec se debruça ao estudo do espírito, ele se debruça, na verdade, a um objeto de estudo inteligente. Esse objeto de estudo de natureza inteligente a que Kardec se refere, e que naturalmente é o centro de todo o desenvolvimento que se daria mais tarde da codificação, não é, evidentemente, aqueles mesmos objetos de estudo que a ciência estuda, senão as próprias leis naturais. Entretanto, conforme as recomendações e orientações trazidas aqui pelo Espírito Viana de Carvalho, de fato, há essa, vamos dizer, essa interferência ou esta influência, como João Boreço propriamente levantou, onde essas forças se coadunam em estímulos investigativos apropriados. Portanto, quem sabe no futuro não haverá alguma maneira de que a própria ciência comece, e isso de fato já está acontecendo, mas eu digo, uma dedicação mais, eu diria, cuidadosa, mais séria em torno da própria natureza espiritual. É uma questão, evidentemente, de tempo, é uma questão de dedicação e é uma questão, sobretudo, de merecimento da criatura humana para que os espíritos, então, mais ostensivamente, no campo da ciência acadêmica, no campo da ciência tradicional, possam ser objetos de estudo e interferências mais concretos no desenvolvimento dessas descobertas. João. Verdade e Luz. Amigos ouvintes, telespectadores, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Convidamos os amigos presentes hoje para suas considerações finais. Edgar. João Boreço, André Reis, Gilberto Silva na técnica. Quero agradecer mais uma vez a participação neste programa Verdade e Luz, desejando que encontremos outras oportunidades de reflexão e de estudo e de convivência também. Espero mesmo que sejamos todos sempre nutridos pelo sincero desejo e intenção do estudo do Espiritismo, mas, sobretudo, da vivência cristã em nossas mãos. Obrigado pelo carinho na coordenação das atividades, João. Obrigado pelo companheirismo
e orientações aqui trazidas, André. Sigamos todos, então, confiantes e determinados no bem, e até muito breve, meus amigos. Muita paz. André Reis. Nós agradecemos a você, João Adegar, ao Gilberto, na técnica, ao amigo telespectador e ouvinte da Web Rádio Verdade e Luz, do programa Verdade e Luz. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Esperamos ter contribuído com as nossas imperfeitas reflexões, mas que tragam, a você uma predisposição também ao estudo, ao desenvolvimento do ser espiritual que todos nós somos. Que Deus nos abençoe a todos e até uma próxima oportunidade. Eu queria agradecer aos ouvintes, aos telespectadores por estarem conosco, ao Edgar, ao André, ao Gilberto pela companhia, pelo aprendizado. E aproveitando a oportunidade, eu convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulgue para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar o nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.